Eita, retornamos, galerinha, retornamos. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Segunda aulinha, técnicas, práticas, secretariais. Conteúdo? Comunicação, comunicação organizacional. 2, 2. Vamos que vamos, dia 24/10. Vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente que atrás vem gente. Falando sobre essas técnicas envolvendo a comunicação organizacional, a automação, meus queridos, dos processos internos, ela é uma máxima hoje no mundo digital que nós estamos vivendo. Então, a transformação digital hoje, ela tem essa concepção do divisor de águas, não é? Hoje, o técnico em secretariado, ele tem que ser, híbrido. Ele tem que ser híbrido, ele não pode, ele tem que ter a mesma performance presencial e virtual. Então, a tecnologia vai fazer parte, você hoje vai fazer reuniões e mais, online, né? Remotamente, você vai estar lá com as pessoas em vários países ou em vários estados, de forma estratégica, tentando trabalhar processos de gerir rotinas que possam gerar resultados para a organização, até mesmo potencializar performances de pessoas que tragam um crescimento dos negócios da empresa que você está ali trabalhando, a comunicação. Então, se eu não tenho comunicação, eu não tenho negócio. O híbrido aqui, hoje é uma realidade. A performance tem que ser igual. Ela tem que estar buscando se superar constantemente no presencial e no virtual. Saiba do seguinte, isso depende de quê? De você. Tá aí uma coisa que ninguém pode fazer por você. O quê? A sua parte. Por exemplo, ter disciplina. Ter disciplina. Esta disciplina na execução das suas atividades. Disciplina. Ok? Ter disciplina enfatiza o que aí, especificamente? Enfatiza que a disciplina faz parte do teu autoconhecimento, como uma prática comportamental que você vai ter no secretariado. Todavia, não posso esquecer que as ferramentas, por exemplo, da gestão do tempo, elas também vão estar fazendo parte deste autoconhecimento. Você vai ter que ter o discernimento do que é importante. Vai ter que ter o discernimento do que é urgente. E vai ter que ter o discernimento do que é circunstâncias ou circunstancial. Essa divisão na tua gestão do tempo vai te deixar mais eficaz. Vai fazer com que a administração do tempo realmente seja uma realidade para você, porque você vai ter que administrar o tempo também de outrem. Então, o tempo do outro, de alguém que você vai estar dando suporte, ele vai ter que ser regido com base nestas diretrizes, de saber o que é importante, eu vou tentar resolver de forma a curto prazo, do que é urgente a médio prazo e o que é circunstancial a longo prazo. Então, ferramentas metodológicas de práticas secretariais, onde você vai, sim, controlar de uma certa forma o tempo, primeiro o seu tempo e o tempo do outro. Práticas que você vai fazer isso rotineiramente, lidar com o tempo dos outros. Mas para isso você tem que saber lidar com o seu primeiro. Essas práticas, gente, elas estão hoje no mercado sendo decisivas. Pessoas estão quebrando prazos, porque não sabem lidar com a gestão do tempo. E principalmente levando muito trabalho para casa, não tendo qualidade de vida, porque não sabem planejar e organizar a sua rotina diária. Ou seja, isso hoje é um diferencial para quem está no processo de crescimento e desenvolvimento dentro das organizações. Quem quer melhorar a sua performance, quem quer melhorar as suas técnicas e práticas, você, sendo secretário, tem que buscar
estes métodos. E é aí que eu faço outra reflexão para você. Não sabe aonde está o problema? Procura onde aí, ó. Procura primeiro, ó, em você. Em você. Não sabe aplicar prioridades? Vai para uma técnica, uma metodologia, uma ferramenta chamada matriz Gucci, onde eu tenho os problemas graves a serem resolvidos de forma rápida, em curto prazo. Eu tenho os problemas urgentes a médio prazo e os tendenciosos, tendências a longo prazo. Ou seja, vou começar a olhar para as minhas práticas e entender aonde é que eu estou errando. Observação, mapeando meus pontos fracos. E esses pontos fracos sendo mapeados, meus queridos, aí você potencializa os seus pontos fortes. Eita, professor, é isso aí. Olha que maravilha. Sabendo disso, você vai ter mais autorresponsabilidade. Este processo de auto se responsabilizar pelas decisões mostra que você também vai ter comprometimento. Ou seja, estas decisões que você se autocomprometeu mostra o teu compromisso, consequentemente, uma prática que os grandes profissionais estão colocando no dia a dia, no seu dia a dia. Na participação de tomar de decisões, principalmente, porque quando as empresas elas têm metodologias como, por exemplo, a metodologia de empowerment, de empoderar os seus colaboradores, fazendo com que eles se comprometam com algumas decisões, automaticamente as pessoas se comprometem mais, quer sejam afetivas, quer sejam de forma instrumental, quer seja normativa, elas se comprometem mais. Elas se comprometendo mais, eu tenho repercussões e mais reflexões vão vir. Em relação ao quê? Reflexões em relação aos comportamentos da equipe. Este comportamento, ele vai vir muito de ações voltadas para resultados. Mas resultados que sejam positivos. Mas como é que eu consigo resultados? Eu tenho que ser um profissional que aplica o conhecimento. Aplicando o quê? Fazendo. Ou seja, eu tenho que fazer, executar da forma certa para ter resultados positivos. Então, você vê que há uma sequência. Eu tenho que ser alguém que vai saber ouvir, que vai saber analisar mais, que vai ter o discernimento ali de passar a informação correta. E isso é um comportamento de uso de uma inteligência que você já tem nas ações comportamentais. Todavia, vão surgir oportunidades. A oportunidade é igual ao quê? Ao tempo, que passa voando. Você tem que estar o quê? Preparado. Se preparar constantemente. A preparação para quê? Para que você tecnicamente possa adentrar dentro das organizações. E a informática, gente, ela contempla hoje, se não for 100%, 90% das atividades estratégicas envolvem informática. Os novos desafios você hoje pode ser mais fácil hoje você ser autodidata na informática. Mas você sabe, aqui o canal nós temos a disciplina de informática e você já tem um encaminhamento em relação a isso. Por quê? Porque você não vai conseguir entrar nas organizações se você não tiver o conhecimento de informática. Isso faz parte das ferramentas secretariais e das técnicas a serem aplicadas constantemente, porque o novo status, lá atrás, se falava, por exemplo, na datilografia.
há vários anos atrás, 30, 40 anos atrás. Hoje é na digitação. Você não pode ser um analfabeto digital. As empresas estão querendo pessoas que sejam polivalentes, que sejam empreendedoras, que saibam lidar com essas metas e resultados constantemente. Opa, saibam lidar com essas metas e resultados constantemente digitalizados. Tudo isso mostra o quê? Mostra a tua capacidade de entender como é que você pode melhorar a tua performance por meio do avanço, até mesmo. Não só fica esperando sobre o que a disciplina de informática, por exemplo, te passa, não. Vai buscar pesquisar, se aprofundar de forma estratégica sobre a informática, porque ela está dentro das práticas secretariais. Mais e mais, você vai passar muito tempo na frente do computador. Então, isso é uma realidade para você. Busca na questão do conhecimento, entender um pouco sobre o que se trabalha dentro da informática para você avançar. E quando tiver mais proximidade, pode ter certeza, é importante você saber que esse é um diferencial hoje, mas esse acesso à informática, é claro, a gente sabe que existem limitações. A gente sabe que também existem as grandes dificuldades em ter acesso aos próprios aparelhos, não é verdade? Mas, lembre-se, quando você já tem o conceito, quando você for para a prática, você vai tirar de letra. Tá certo, meus queridos? Vamos que vamos? E com mais uma frasezinha para você refletir, eu quero que você pense o seguinte. Quando te tiram o chão, você tem outras alternativas. Uma delas é voar. O que eu quero dizer com isso? É que só depende de você. A decisão é sua. O conhecimento está sendo compartilhado com você. E a decisão é sua, se você vai colocar em prática ou não. Lembre-se que a importância, por exemplo, de você avançar em estudos de idiomas, como ferramentas secretariais que vão te diferenciar. Hoje não é mais diferencial, tá? Mas ainda assim abre muitas portas. Você tendo um idioma a mais do que o português, pode ser o inglês, pode ser o espanhol. É claro que o inglês traz um respaldo por, na maioria dos países, você ter este acesso ao inglês. Agora, entenda o seguinte, no mercado de trabalho, isso é muito cobrado. Tá, eu quero trabalhar no setor de turismo. Eu quero ter um bom emprego no setor de turismo. Eu tenho que ter uma fluência no inglês. Opa! Então, se é uma prática exigida, o mercado atual, ele considera um requisito básico. Olha bem aqui para mim. Veja só. Você quer trabalhar nas pousadas, nos hotéis, lá no litoral do Piauí, né? Lá no litoral do Piauí. E aí você está estudando inglês, certo? Tecnicamente. Você está ali gabaritado para trabalhar como uma secretária dentro de uma empresa lá no litoral do Piauí. Na área de turismo, restaurante, hotelaria. Só que tem um porém. Você pode ter essa técnica. Se você não souber utilizar essa técnica, não vai adiantar nada. Lembra disso. Sabe falar inglês. Sabe falar espanhol. Ok, sei o inglês lá, vou falar. Mas você não tem um comportamento adequado para executar esta habilidade que você tem, não adianta nada. Então não basta só ter a técnica, tem que ter o comportamento também. Por quê? Porque vamos supor, trabalhar nesse segmento, ele não é um segmento comum. Ele é um segmento onde, por exemplo, se você vai trabalhar numa pousada, às vezes você vai ter que virar à noite para atender clientes que vão chegar de madrugada, certo? Os turistas. Vai trabalhar no hotel do mesmo jeito.
Se vai para um restaurante, pode ser que aconteça a mesma coisa. Então, entre a tua perspectiva e diz o seguinte: qual é o teu propósito? Qual é o teu sonho? Lembra daquela frasezinha que a gente colocou lá? Aquela imagenzinha lá, cortando lá, quase o sonho e tudo mais? Pois é. Qual é? É isso, você está realmente disposto a pagar o preço para atingir esse sonho? Porque isso tudo vai repercutir nas tuas práticas e técnicas que você vai estar colocando lá no teu dia a dia, nas rotinas lá. Faz parte? Você está disposto a atravessar esse deserto para chegar no oásis? Existe realmente isso? Lembra, tá aqui, ó, tá aqui tudo dentro do teu mindware, tua capacidade que você já tem, do teu conhecimento, de colocar em prática o que você já sabe, porque você já sabe muito, gente. Você está do outro ladinho aí, está se dedicando a ter essa troca de conhecimento junto com a gente aqui, mas sabe do seguinte: você já sabe muito, agora falta é você colocar em prática. E entenda que isso faz parte do processo, né? Simultaneamente você recebe o conteúdo, mas isso tem que ser consolidado com o teu exercício, praticando num ciclo virtuoso e não num ciclo vicioso de não praticar. Tá? Retornando para os slides, então veja, tenho um idioma, tenho também que ter atitudes que não sejam proibidas num trabalho de equipe, né? Porque aí são práticas que você não pode ter. A primeira, ser inflexível ou não transparente na sua comunicação dentro da organização. Isso só vai te dar dor de cabeça, certo? É um erro muito comum. Capacidade ali de não ser tolerante. Com que é que eu não posso ser tolerante? Por exemplo, o não ser tolerante com, por exemplo, a falta de ética. Aí eu não tenho que ter tolerância mesmo, não. Mas eu tenho que ter tolerância com as pessoas que estão tentando, por exemplo, acertar e não conseguem. Elas estão fazendo de uma forma errada porque são ignorantes, por exemplo. Tá? Mas a transparência é fundamental dentro da equipe para que haja um envolvimento, para que haja veracidade na execução das tarefas. Então não adianta você se comunicar de forma errada, intencionalmente, usando de má fé atitudes que são proibidas dentro do trabalho de equipe. Quando você for dar suporte secretarial, entenda que você vai entrar por várias searas. As funções gerenciais de um gestor, de um empreendedor, no processo decisório, você vai fazer parte de todas elas. As práticas de inovação, até mesmo prestar consultorias, estar acessando estruturas de organização, culturalmente falando, e aumentar a tua capacidade de gerar resultados por meio das vantagens competitivas que você terá. E isso vai fazer parte do teu escopo como profissional. Agora lembra de uma coisa: ninguém é reconhecido pelo que quase realizou. Então, lembra do que eu tenho que fazer. O realizar precisa estar sendo feito. É fazer o que precisa ser feito. E ponto, acabou. Quando eu tenho esta concepção, você naturalmente vai ser reconhecido. Aí entra aquela questão: mas tem empresa que não reconhece, professor. Opa! Então vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só. Questionamento que existe muito dentro de algumas organizações. Alguns profissionais dizem assim: mas aqui eu não sou reconhecido. Aqui eu não sou reconhecido. Aí a gente pergunta: mas você está fazendo, mesmo sendo reconhecido? E aí a pessoa diz: não estou fazendo. Qual é a indicação disso? Que a pessoa ela não tem a concepção de que ela é que constrói a carreira dela dentro das empresas, por meio das técnicas que ela aplica, por meio das práticas que ela executa. Então lembre-se, gente, mesmo você não sendo reconhecido na empresa que você estará, continue dando 100%, porque você está construindo a sua carreira. O mercado vai te reconhecer se você der visibilidade para o seu trabalho, mesmo
a empresa que você está não te reconhecendo, o mercado vai te reconhecer. Isso faz parte de uma prática mercadológica. Pode demorar? Pode, mas você vai estar cumprindo com a tua missão na tua carreira. Agora, ninguém é reconhecido por quase fazer. Não é? Porque eu não cheguei nem a fazer. Eu tenho que estar fazendo. Eu tenho que estar executando. Errei, vou tentar modificar. Atingir ali, mapear os pontos fracos, fortes, tentar ver o que eu tenho de melhoria e preencher os meus gaps de competência para executar as atividades no dia a dia. E assim, sucessivamente, ad infinito, ad eterno. Tá? Então, tendo essa consciência, já entrando no mercado desse jeito, pode ter certeza. Você vai escutar muito mimimi de muita gente que já está há muito tempo e não tem um propósito em estar construindo a sua própria carreira. Lembrando que, nessa perspectiva, você está dando sangue. Não é mais vestir a camisa. Dar o sangue pela sua profissão, por ser o melhor profissional naquela área, naquele setor, naquela empresa, naquele segmento. Lembra disso. Porque algumas pessoas dizem assim, vou dar o sangue por esta empresa aqui, que não faz nada por mim e tal. Você está dando sangue pela sua carreira, pela sua construção do teu lastro profissional. E as técnicas e práticas estão dentro desse lastro profissional. Tá certo? Show de bola? Vamos para cima? Retorna para os slides e vamos que vamos. Então, nesse suporte secretarial, esta é uma concepção que pode ser avaliada constantemente. Eu tenho esse entendimento de que eu sei os meus papéis e esses papéis eles podem ter várias dinâmicas entre vários públicos, os meus stakeholders, sabendo o quanto eu preciso executar como atividade operacional, até mesmo estratégica, até mesmo tática, e que eu tenho que ter o entendimento dos sistemas de informações gerenciais, do acompanhamento comportamental dos colaboradores, da aplicação de práticas comportamentais com o auxílio de técnicas da psicologia, por exemplo, estar mais próximo no gerenciar das informações, na difusão dessas informações. Então você vê que esse suporte secretarial, gente, é muito extenso. Muito extenso. Você vai participar de praticamente a maioria dos processos internos da organização. Entender um pouquinho sobre cada setor, sobre cada unidade estratégica de negócio. Opa! Então você me faz lembrar do seguinte, que se você não tiver alinhado com o objetivo da organização, isso vai mostrar que você não está tendo a atitude correta. Cada integrante, você tem que ter uma meta individual e vai ter que estar motivando o grupo também. Esta motivação, ela vai, é claro, ter 3 tipos de comprometimento, que são 3 tipos de comprometimento e que não existe o melhor do que o outro. Para cada situação, esse comprometimento, ele vai ter os seus prós e os seus contras. Eu vou ter pessoas que vão estar comprometidas com o objetivo de forma afetiva, certo? Pessoas comprometidas de forma afetiva. Opa! Pessoas comprometidas de forma afetiva. De forma instrumental. E de forma normativa. Eita, professor. O foco é pessoas comprometidas em cumprir normas. O foco é pessoas comprometidas no instrumental em relação de custo-benefício, só faz pela empresa se a empresa fizer por elas. E emocionalmente, pessoas que vão fazer de qualquer jeito porque amam aquele trabalho, amam aquela organização e estão alinhadas aos valores daquela organização, emocionalmente. Ou seja, vão correr atrás do objetivo. Se você não faz isso, você está tendo uma atitude que está indo de encontro a o que a organização quer. Mas o conhecimento ele faz parte disso, porque a gente sabe que
o conhecimento é diferente da informação. Você sabe muito bem disso. Conhecimento, eu tenho um método científico. Informação, não. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Sabendo disso, eu vou aplicar isso aonde? No trabalho, que é a única forma para ter sucesso. Tem gente que acha que é o atalho. Não. Olha as 3 letrinhas que estão aqui. Na própria palavrinha atalho. Eu coloco ali entre o T e o A um R, tra. Entre o A e o L, BA, trabalho. Só tem esta forma de você chegar ao sucesso. Não é buscando atalhos. Não é queimando etapas. Lembra disso. Quando eu digo queimando etapas, é você estabelecer com as pessoas relações, por exemplo, de ganha-ganha. E não sempre querer estabelecer uma relação de ganha-perde, onde você sempre ganha e as pessoas perdem. Quando você estabelece essas relações, você mostra que você está junto com elas e que você, através do trabalho, vai chegar a resultados positivos junto com elas. Então, não procure atalhos. Procure trilhas de trabalhos. Trilhas. Isso sim. Atalho é aquela pessoa que quer queimar etapas. E aí ela quer chegar ao sucesso mais rápido. Isso é uma prática de pessoas que querem chegar mais rápido ao sucesso, mostrando um outro sentimento, mostrando um sentimento de ganância, que é totalmente diferente do sentimento de ambição. Você ter ambição para o sucesso é um diferencial. Você quer crescer. Ambição é bem diferente de ganância. Ambição, você não vai trapacear e ter postura antiética. Já na ganância, isso não acontece. Todavia, qual é a importância do secretário, da secretária? Faz essa reflexão. Qual a importância dele, dela, sua, para dentro da organização? Qual é? Me diga aí. Para ter uma empresa saudável, qual é essa importância? Primeiro, a promoção dessa qualidade de vida, do encantar e do surpreender, da valorização de todos os grupos de interesse, dos stakeholders, ela está atrelada a isso. Os stakeholders, eles têm esta forma de trabalhar, que é o quê? Grupos de interesse diferentes, forma de comunicação organizacional diferente. É claro, por meio de um trabalho saudável, um trabalho que vai fazer com que você possa gerar um relacionamento com o cliente. Opa, então você também é responsável pela gestão de relacionamento com quem? Com todos os clientes. Então, trago práticas para me relacionar melhor, buscando o quê deles, dos stakeholders? A lealdade, o ser leal. O ser leal exige o quê? Exige exatamente uma atitude que eu tenho que ter, o comprometimento. Se eu não tiver comprometimento, eu não trago definições, né, meu diretor? Não trago definições corretas acerca do tratamento com aquele cliente. Quando eu entro na perspectiva de não ter comprometimento, eu não vou trazer lucro para a empresa. Eu não vou atingir os objetivos dentro das metas.
Consequentemente, isso vai ter uma repercussão negativa na minha postura, nas minhas práticas, e eu vou ser encaminhado para o mercado de trabalho. Eita, então entenda que o teu comportamento vai te manter dentro da organização. Exatamente, meu querido e minha querida. Vai me manter, e aí é que eu faço o questionamento. E aí, quais são as características e comportamentos que eu tenho que ter, que devem ser valorizadas? Primeiro, hoje, os proprietários de empresas, grupos empresariais, querem uma pessoa que tenha um espírito empreendedor, que seja dinâmico, que aplique a sua criatividade, que tenha inteligência social, ou seja, a inteligência interpessoal, que saiba que as suas atividades no dia a dia vai repercutir em todas as outras áreas. Porque o técnico e secretariado, ele lida com a comunicação entre as UEMs, as unidades estratégicas de negócios, as UEMs, antigos setores. Esses antigos setores, meus queridos, eles estão conectados. E você tem que saber um pouquinho de cada um. Sabendo disso, olha só, entenda que melhor do que saber aproveitar as oportunidades é saber criá-las. Não reclame porque não tem oportunidade. Disponibilize, por exemplo, o seu tempo especificamente. Sabe por quê? Muitos dos colegas de vocês, por exemplo, vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela, olha só. Muitos dos colegas de vocês que já passaram pelo curso de secretariado, alguns falavam o seguinte, alguns depoimentos que a gente já recebeu nas redes sociais, tá? Professor, a gente não tem oportunidade. E aí eu dizia, sabe o que você pode fazer? Você pode disponibilizar o seu tempo para a comunidade. Tá? Coloca o teu conhecimento disponível para a comunidade. Aí eu vou dar um exemplo aqui de uma colega de vocês. O que ela fez? Ela foi junto com o pai dela num comércio, né? Numa cidadezinha aqui do Piauí, tá? E disponibilizou o trabalho dela como estágio um dia na semana como voluntária, com consentimento dos pais, porque ela estava ainda menor de idade, né? E aí ela disponibilizou o trabalho dela apenas 4 horas, sábado pela manhã, certo? No primeiro sábado, ela mostrou que sabia algumas coisas e o proprietário gostou do trabalho. Estão vendo no outro sábado também. No outro sábado, ela indicou, por exemplo, algumas ações para melhorar a comunicação com os colaboradores, aplicando o endomarketing. E ele não sabia o que era endomarketing, que era o marketing interno. E aí ele achou interessante e aplicou. Aí fizeram um momento com os colaboradores saíram super motivados. No sábado seguinte, ela teve repercussão positiva sobre isso. E essa repercussão positiva fez com que, no 4º sábado, ou seja, no primeiro mês, o proprietário chegasse para ela e dissesse o seguinte: quero contratar você. Gostei do seu voluntariado, você se colocou disponível para trabalhar com a gente e esta colega de vocês foi contratada. Resultado, ela criou a oportunidade. Ela disponibilizou o tempo dela, porque ela ia fazer parceria, mesmo se ela não tivesse sido contratada, apenas para receber uma declaração que tinha estagiado lá 4 horas por semana durante o mês. E no final da história, ela foi contratada. Disponibilizando o tempozinho dela para o quê? Mostrar o que ela conhece na prática, no dia a dia. Então lembra, essas técnicas, essas práticas que a gente discute aqui com você, se você não colocar em visibilidade, não disponibilizar, ninguém vai saber que você tem. Certo? Então disponibiliza isso. Vê como é que é a melhor forma que você pode fazer isso. Tá certo? Retornando para as nossas
os nossos slides, o nosso conteúdo. A ausência de planejamento é uma atitude que você não pode deixar que aconteça na execução das tuas práticas secretariais. Por quê, meus queridos? Porque vai mostrar que você é desorganizado, que você é desorganizada, ou seja, entenda, vai mostrar que você é uma pessoa procrastinadora. E para os procrastinadores existem algumas frases, como essa, ó, notícia para os procrastinadores: ainda estamos na metade do ano, ou seja, a pessoa está colocando, empurrando tudo para o final do ano, né? Não, começa agora. A notícia aqui para quem tem atitude: já estamos na metade do ano, então não dá para fazer agora, começa agora. Vai se empenhar mais no inglês? Se empenha agora, tá? Não esquece disso. Por quê? Porque essas atitudes, por exemplo, de falar mal das pessoas, lembra, começa aí, dentro da sala de aula. Não pode estar falando mal do colega. Não pode estar comentando alguma coisa se ele não estiver presente e não puder se defender. Porque senão você vai ficar sendo taxado como uma pessoa que fala das pessoas. E isso você pode levar como uma prática, como uma atitude, que é proibida dentro das empresas e organizações e que criam mais situações negativas, tá? Como prática secretarial. É um comportamento que você tem que abolir. Mas um comportamento que você tem que tentar enfrentar é que cada dia você vai ter um desafio diferente. Mas você tem que visualizar isso como oportunidade de quê? De crescimento. Uma prática mental que você vai ter que exigir constantemente de você. Desafios, obstáculos são peças fundamentais para você crescer mais ainda, intelectualmente, emocionalmente. E essa situação, ela vai se consolidando, onde você vai mapeando, por exemplo, e sabendo o seguinte: eu tenho muito conhecimento. Você tem muito conhecimento, mas nem por isso você vai desdenhar do trabalho das outras pessoas. Eu sei fazer muito bem o que me colocam para fazer, professor. Mas nem por isso você vai tirar onda, né? Vai desvalorizar o trabalho de outrem, que porventura possa não saber o que você sabe. Porque você também vai ser ignorante em algum conceito, em algum conteúdo. E esta ignorância em algum conceito, em algum conteúdo, ela repercute também no teu crescimento, na tua humildade. Então, como prática comportamental, humildade dentro dos conceitos secretariais, das suas práticas de secretariado executivo. Desdenhar do outro? Não. Reconhecer os seus erros? Sim. Porque se eu não reconhecer, não vou mostrar humildade. Se eu não souber reconhecer e pedir desculpas, assumindo o erro, pedir desculpas, você não vai mostrar uma atitude positiva. É este comportamento que nas práticas você tem que começar a já colocar em prática agora. Assim como, por exemplo, não posso ter a postura de desprezar os regulamentos internos, as regras internas da equipe. Respeito como prática fundamental. O respeito. Respeito aos processos normativos dentro de uma equipe. Prática secretarial de qualquer profissional, mas o secretariado especificamente, a adoção deste respeito está lá no Código de Ética do Secretariado. Eita, minha gente. Mas não, mas aí é que está. A reflexão é, como é trabalhar como secretária? Dentro desse conceito aí, como é? Como é trabalhar como secretário? Hein? Para vocês, meus queridos que estão aí em 2 Expedito Lopes, em Colônia do Piauí, em Avelino Lopes do Piauí, turma forte, como é que é? Trabalhar como secretário, primeiro eu tenho que ter o acompanhamento do trabalho,
work follow. Lembra que nós mencionamos sobre isso? Tenho que ter no mínimo o meu checklist, a minha agendazinha lá. Eu tenho que estabelecer, estar alinhado com os objetivos estratégicos também da organização. Eu tenho que ter essa postura nas técnicas e práticas secretariais. E o que uma secretária ou um secretário faz especificamente? Fora as questões comportamentais que nós abordamos aqui, nós temos a questão mais prática, técnica. O que ela faz? Eu tenho que, primeiro, eu não posso desprezar as regras. Eu tenho que respeitar as diretrizes. Eu tenho que fazer com que as regras estejam alinhadas e sempre mencionar a razão de ser da organização, a visão desta organização de referência para o futuro e os valores, meus queridos, e os valores. Então, isso mostra que a atuação hoje ela é diferenciada do secretário, da secretária. Quais as áreas que eu posso estar atuando? Quais as atribuições que eu posso estar levantando dentro desse contexto organizacional, dentro da comunicação organizacional? Como é que eu posso reforçar isso de forma positiva? Opa, como é que eu posso reforçar isso? Atuando de uma forma que atenda às assessorias, às gerências, às diretorias, às lideranças, mas sempre buscando me adaptar às mudanças. A atitude de adaptação à mudança constantemente. O fator de suportar pressão é uma prática, sim. A resiliência é uma prática do secretariado. Suportar a pressão, porque pressão, gente, você vai ter em qualquer segmento, em qualquer organização. Quando eu entro nessa perspectiva de ter em qualquer segmento, em qualquer organização, veja só o que é importante nesse contexto todo que nós vimos nessa aula, de uma forma geral. A comunicação organizacional, ela não se limita só ao verbal, à linguagem corporal. As tuas atitudes também vão passar a comunicação organizacional. Olha o diferencial hoje em relação a esse contexto que nós estamos vivendo, tá? Não é o que você fala, é o que você faz. Isso vai gerar o ter, mas antes você tem que ser. Com esse conhecimento, aplicando no dia a dia, aplicando com os seus colegas, discutindo com eles, você consegue ter um diferencial competitivo. E ter empregabilidade. Que é isso, professor? Capacidade de se manter empregado. Se for isso que você quiser. Não é? Ok? Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos encerrar a nossa aulinha e retornaremos depois. Porque o tio Loyola foi.